Olá, devoto de São José. Meu nome é Miguel, eu sou acólito aqui no Santuário São José e hoje nós vamos conversar na nossa catequese sobre o sacramento da confissão. Antes de mais nada, gostaria de pedir aos senhores que curtam, comentem e compartilhem este vídeo para que ele possa chegar a mais pessoas. O sacramento da confissão, que é, como todos os sacramentos, importantíssimo, ele que nos dá o perdão de todos os nossos pecados cometidos após o batismo. E hoje nós vamos conversar, nós vamos ver como que se confessa, qual é a matéria do sacramento, enfim. Vamos ver também se a nossa confissão está sendo realmente válida. Então é um tema muito importante que todos os católicos deveriam saber e infelizmente não são todos que sabem. Então, vamos pedir encarecidamente aos senhores que nos ajudem a que esse vídeo chegue a mais pessoas. Para aqueles que perguntarem aonde está na Bíblia o sacramento da confissão, em João, no Evangelho de São João, capítulo 20, versículos 23, né? Nosso Senhor, no domingo da ressurreição, ele aparece aos apóstolos e diz: recebeu o Espírito Santo, aqueles a quem perdoaram os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoares, eles lhes serão retidos. E aqui também nós vemos a necessidade de nós confessarmos com o Padre, né? E não diretamente com Deus, como muitos falam, porque Jesus, na sua autoridade, como Deus, ele incumbiu a igreja ali pelos apóstolos para serem os dispensadores do perdão no sacramento da confissão. Claro, depois a história da igreja foi tendo diversas formas a forma do rito do sacramento da confissão até chegarmos na maneira como é hoje. Mas aqui está em João, capítulo 20, versículo 23, o motivo de nos confessarmos com o Padre e não diretamente, somente com Deus. No Catecismo da Igreja Católica, o... você pode encontrar, falando sobre o sacramento da confissão, nos parágrafos 1422 até o parágrafo 1498. E aqui no Catecismo de São Pio X, nos números 670 até o número 804. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1422, diz que aqueles que se aproximam do sacramento da penitência obtêm da misericórdia divina o perdão das ofensas cometidas a Deus e, ao mesmo tempo, são reconciliados com a Igreja, que feriram pecando, e a qual colabora para a sua conversão com caridade, exemplos e orações. Aqui está outro motivo também de nos confessarmos com o Padre, e não diretamente somente, né, com Deus. Claro, a confissão é feita com Deus, na pessoa do sacerdote. Mas nós nos confessamos também como representante da igreja, ali o sacerdote, que age na pessoa de Cristo, porque quando nós pecamos, nós não apenas ferimos o coração de Deus, nós não apenas ofendemos a Deus, mas também, como disse aqui, nós ferimos também a igreja. Né? Então, também um outro motivo de nos confessarmos com o Padre. Depois, no parágrafo 1484, o Catecismo diz que a confissão individual e íntegra e a absolvição constituem o único modo ordinário pelo qual o fiel, consciente do pecado grave, se reconcilia com Deus e com a Igreja. Somente a impossibilidade física ou moral dispensa tal confissão. Mas, aliás, o que é o sacramento da confissão? Dizem no Catecismo, no parágrafo 1491, que o sacramento da penitência é constituído pelo conjunto de 3 atos realizados pelo penitente e pela absolvição dada pelo sacerdote. Os atos do penitente são o arrependimento, a confissão ou a manifestação dos pecados ao sacerdote e o propósito de cumprir a reparação e as obras de reparação, que no caso são a penitência que o sacerdote impõe, e em alguns casos a reparação dos danos que o seu pecado cometeu, que você cometeu pelo pecado, e nós vamos conversar sobre isso mais para frente. Por que os padres podem perdoar os pecados se eles também pecam, né? Como disse, porque o poder lhe foi conferido pela autoridade divina. Deus, ele pode fazer o que ele quer. Ele podia dar o perdão nos confessando somente com ele. Porém, na sua autoridade divina, ele quis passar esse poder para os sacerdotes. Não é o padre que perdoa por ele mesmo o pecado. O padre perdoa o pecado
porque ele está agindo na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Tanto é que a fórmula da absolvição, o padre fala, ele não fala eu te perdoo somente por mim. Ele fala eu te absolvo dos teus pecados em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então sim, é o padre que dá a absolvição, porque o padre ali, ele faz o papel de juiz. Mas também a sentença é dada em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então o sacerdote ele tem essa autoridade por participar do mesmo e único sacerdócio de Cristo, que ele recebeu de Jesus, o justo juiz. O padre, aqui um detalhe importante, muitas pessoas falam, eu tenho vergonha de me confessar. Porém, o padre é expressamente proibido de quebrar, em qualquer hipótese, o sigilo de confissão. Então, o padre não pode contar para ninguém o que ele ouve no confessionário. De uma forma generalizada, ainda pode, mas ele não pode denunciar um pecado específico de um fiel. Então, para ninguém, nem para outro padre, nem para a pessoa que mora na mesma casa que ele, para ninguém. Sob pena de excomunhão pré-sentença, que é a pena máxima que uma pessoa pode receber dentro da igreja. Está excomungado, está fora, como a própria palavra diz, fora da comunhão com a igreja. Então, para aqueles que têm vergonha de confessar com o padre, saibam que o padre não pode fazer nada, né, fora da área da confissão, porque senão, se ele fizer qualquer coisa, ele ocorre em excomunhão, está fora da igreja católica. E aqui uma dúvida interessante. O padre, ele pode negar a absolvição? Sim. Se o penitente der claros sinais de que não está arrependido ou de que não tem instrução suficiente para saber o mistério que ali está ocorrendo. Padre Pio, né, diversos santos, diversos padres já negaram a absolvição em casos em que a pessoa manifesta que não está arrependida. Um caso muito famoso é de São Pio de Pietrelcina, né? Padre Pio, uma vez uma famosa italiana, vendo a fama de Padre Pio, foi se confessar com ele. Contou ali todos os seus pecados, e Padre Pio, vendo que ela não estava arrependida, né? Padre Pio também tinha o dom de conhecer o coração, de conhecer o pensamento das pessoas, ele deu um grito e falou, saia daqui e só volte quando realmente estiver arrependida. Então sim, o padre ele pode negar a absolvição, porque o padre ali também age como juiz, né? Para não haver, o padre pode negar a absolvição, para não haver profanação em casos nítidos de falta de arrependimento ou falta de plena razão do sacramento que se recebe. Por fim, a confissão, né, então, ela perdoa os pecados cometidos após o batismo, né, principalmente os pecados mortais. Mas o que constitui o pecado mortal? O pecado mortal é constituído por 3 atos, né? A matéria grave, que é você quebrar um dos mandamentos de Deus, os 10 mandamentos, ou um dos 5 mandamentos da igreja. O pleno consentimento, ou seja, eu sei que isso é errado, e a plena liberdade, eu sei que isso é errado e eu quero fazer. Então esses 3 atos constituem o pecado mortal. A matéria grave, o pleno consentimento de que isso é errado e a plena liberdade de fazer aquilo. Faltando um desses 3, o pecado não é mortal, passa a ser venial. Por exemplo, matar. Matar uma pessoa. É errado? É. É pecado mortal? É. Porém, é um exemplo muito grande que eu dei aqui, mas pode ser exemplos menores. É o primeiro que me vem na cabeça. Porém, se me falta pleno consentimento, não é pecado mortal. Se eu, por uma hipótese louca, eu não sei que errar, que matar é pecado, eu não estou ocorrendo em pecado mortal. Ou se me falta plena liberdade, também não estou ocorrendo em pecado mortal, mesmo que a matéria seja grave. Mas aqui, então, isso para dizer que um pecado grande pode se tornar um pecado venial, dependendo da hipótese. Mas é muito importante nós sempre lembrarmos disso, que o pecado mortal ele é constituído pela matéria grave, que é a quebra de um dos mandamentos, o pleno consentimento, eu sei que isso é errado, e a plena liberdade, eu quero fazer isso. Bom, agora nós vamos usar o Catecismo de Santo Décimo para exemplificar melhor cada um dos itens da confissão. O sacramento da penitência é o sacramento instituído por nosso Senhor Jesus Cristo para perdoar os pecados cometidos após o batismo. As partes do sacramento da penitência são 3: a contrição, a confissão e a satisfação por parte do penitente
e a absolvição por parte do padre. A contrição é um desgosto da alma, pela qual se detestam os pecados cometidos e pelo qual o pecador se propõe a não os tornar a cometer no futuro. Então, a contrição ela é essencial, né, um dos pontos principais para a confissão, porque é a dor que nasce do fundo da alma, do fundo do coração, por ter ofendido a Jesus. Não é algo que sai da boca, mas é algo que sai do coração. A contrição pode ser feita de duas formas. A contrição imperfeita, né, chamada de atrição, que é um arrependimento movido pelo temor do inferno e de todas as suas penas. Então, você realmente tem uma dor, mas é uma dor imperfeita, porque você está com medo do inferno. Ah, eu pequei e agora eu vou para o inferno com todas as suas penas. Então, o temor causado pelo inferno, pelo medo do inferno, a contrição causada pelo medo do inferno, é chamada de contrição imperfeita. E a contrição perfeita, ou somente contrição, é o arrependimento sincero que brota do fundo do coração pela dor de ter ofendido a Deus. Então essa é mais perfeita, porque essa nasce do fundo do coração por ter ofendido a Deus, que é tão bom, que nos deu tudo, e que por nossa vontade, por nossa miséria, nós ofendemos este Deus, que tanto nos ama e que morreu por nosso amor. Ambas são válidas para receber o sacramento. Porém, a contrição perfeita é melhor, e como o próprio nome já diz, ela é mais perfeita, pois é a dor que brota do fundo do coração. Quem se confessa sem total arrependimento, principalmente dos pecados mortais, dos veniais não é estritamente necessário, embora seja muito recomendável. Então, aqueles que se confessam sem total arrependimento dos pecados mortais, de todos os pecados mortais, ou que se arrepende de somente alguns, e não de todos, comete sacrilégio, ou seja, profana o sacramento da confissão, e a confissão é inválida. O próximo item para a confissão é a confissão propriamente dita, né, que também é chamada de acusação. Que vai dizer o Catecismo de São Pio X, consiste na acusação distinta de todos os pecados ao confessor, para dele receber a absolvição e a penitência. Aqui alguns tópicos importantes. É necessário contar todos os pecados mortais de que se tem consciência. Os veniais não são absolutamente necessários, embora seja muito recomendável. Então, todos os pecados mortais, por piores que sejam, devem ser expostos, devem ser ditos na confissão. Quem de livre e espontânea vontade, importante, omite a acusação de algum pecado mortal de que se tenha consciência, por menor que seja, comete outro pecado mortal, o sacrilégio, e a confissão é inválida. Então, todos os pecados, com arrependimento, de todos, né? Aqui uma coisa muito importante que nem todos sabem. É necessário também, além do nome do pecado, acusar o número de vezes aproximado de que você o cometeu. É claro, que sua memória lembrar. Então, por exemplo, você cometeu o pecado X. Você cometeu aquele pecado quantas vezes? Ah, se você conseguir o número exato, melhor. Mas se não, um número aproximado, cerca de, sei lá, 3 vezes. Cerca de 15 vezes. Cerca de, sei lá, há muito tempo sem se confessar. Cerca de 30 vezes. Ou se você não consegue o número exato, por tanto tempo, todos os dias, né? Sei lá. Então, mas é necessário dar essa noção de quantia, de quantidade de vezes que você cometeu aquele pecado. E é necessário também, muito importante, acusar os agravantes, que, como o próprio nome já diz, tornam o pecado mais ou menos grave, né? Então, por exemplo, quem agride seus pais comete pecado maior do que se agredisse um desconhecido. Quem rouba um pobre comete pecado maior do que se roubasse um rico. Quem rouba, por exemplo, R$ 1 comete pecado menor do que se roubasse R$ 1.000. Então, embora todos sejam pecados. Então, nós temos que contar os agravantes, né? Que tornam o pecado mais ou menos grave. Também é necessário levar em conta
se cometemos um pecado realmente grave, né, se foi pecado mortal, porque, como eu disse, pode ser que um pecado que seja contra os 10 mandamentos, que na sua teoria é um pecado mortal, na prática pode ser que não seja, faltando um daqueles 3 itens que eu disse no começo, constitui um pecado mortal. Então, se não teve matéria grave, normalmente vai ter a matéria grave. Mas se não teve pleno consentimento e plena liberdade, não é um pecado mortal. Então, também é necessário contar isso nos agravantes. E, por fim, a satisfação, né, que é a penitência que o sacerdote impõe, que é o terceiro item da confissão. É a oração ou boa obra que o sacerdote impõe ao pecador em expiação de seus pecados. Então, o pecado, ele deve ser, como eu posso dizer? O pecado, ele deve ser reparado, né? Esse que é o termo, ele deve ser reparado. Então, por exemplo, quando o Santíssimo Sacramento é violado, nós temos que fazer uma reparação. Então, também, o pecado é um delito cometido contra Deus. O pecado, então, ele deve ser penitenciado, nós devemos fazer uma penitência para reparar o pecado que nós cometemos. Essa penitência ela é imposta pelo padre. E é essencial sempre cumprir a penitência. O padre me impôs uma penitência que eu não posso cumprir. Você deve, naquele exato momento, falar para o padre, padre, com profunda humildade, eu não consigo fazer essa penitência. Então, por exemplo, se o padre pedir para você, sei lá, fazer um jejum, mas você tem que trabalhar, você tem que estudar. Então você vai falar, padre, eu não posso fazer isso, você pode me impor outra? Normalmente o padre pede para você rezar alguma oração, mas sempre cumprir a penitência, o quanto antes.